não molhar em volta. Você já deve ter pego a referência. Mas tem pessoas que fazem exatamente isso, tá? Tem pessoas que não aceitam a resposta de Deus, não a compreendem e fica ali, fica ali, fica ali. Então, o desafio que nós temos olhando para esse exemplo agora é, nós, assim como Pedro, nós podemos perguntar ao Senhor, não é errado, mas nós precisamos aceitar a resposta do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 36, diz o seguinte: Simão Pedro perguntou-lhe, ou lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Isso aqui se referindo então àquela pergunta, né? Aqui, ó, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então o Pedro pergunta aqui, para onde vais? E Jesus respondeu, para onde eu vou, não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não podemos te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pessoal, veja bem. Esse texto aqui, ele é conhecido, mas nós podemos novamente debruçar sobre ele e ver mais uma vez o pano de fundo. Novamente, cenáculo. Os discípulos estão já aconteceu muita coisa, tá? Já aconteceu muita coisa, uma noite só, ou num momento só, numa cena só. E agora o que nós temos é, depois que Judas saiu para poder vender o Senhor, trair o Senhor, agora o Senhor fala para eles, olha, eu vou ficar só mais um pouco com vocês, e para onde eu vou vocês não podem ir. Então Pedro pergunta, tá, para onde o Senhor vai? Irmãos, perguntar não ofende, tá bom? Então, ele perguntou, para onde vais? O próprio Tomé disse, mostra-nos o caminho, porque quando ele fala, quando ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o próprio Tomé perguntou sobre o caminho. Então, não é errado perguntar. Então, Jesus, por exemplo, ele falou, ó, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Então, depois, ou seja, eu vou abrir esse caminho e vocês vão ter acesso ao Pai, mas não agora. Então, Pedro perguntou de novo, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Essa aqui é a mensagem desse trecho, tá? Eu darei minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse texto é conhecido. Você deve ter visto nos outros evangelhos, e nos outros evangelhos, por exemplo, você vai ver que Jesus fala assim, Pedro, Satanás me pediu nessa noite para te peneirar, para te sacudir, para te triturar, como se peneira trigo, ele pediu para te debulhar, mas eu intercedi por ti. Aqui não conta essa cena, tá bom? A cena aqui que conta, é contada aqui narrada por João, é que Simão ele pergunta então, para onde vais? Tudo certo, porque ele está falando que vai para um lugar e que eles não podiam ir. E aí Jesus responde, vocês não podem ir agora. Até aqui tudo bem. E aí, irmãos, uma coisa que eu quero desafiar você, é para você entender que, é para você entender que perguntar não ofende, não tem problema. Você, muitas das vezes, nas suas dúvidas, você perguntar algumas coisas para Deus, até mesmo por questão de sabedoria, você entender o que Deus ele quer para você na sua vida, tá? Não tem problema. O que eu vejo, por exemplo, as pessoas, às vezes elas fazendo elas não querem aceitar as respostas que Deus lhe dá. Elas não aceitam. Então, se elas falam assim, veja bem, é comum você não entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, isso é comum, tá? Veja, quando Judas ele sai da sala ou sai desse local, ninguém entendeu nada. É comum você não entender o que Deus está fazendo muitas das vezes. Isso não é errado. O que eu acho aqui é que tem muitas pessoas que não aceitam a resposta do Senhor e continuam questionando. Vou te dar um exemplo. Você já deve ter visto pessoa que pergunta para Deus algo, Deus responde ou não responde, a pessoa fica ali, Deus, mas o Senhor tem que responder, Deus, mas o Senhor tem que falar. Vou te dar outro exemplo mais claro. Aí a pessoa faz, por exemplo, voto com Deus, ou a pessoa faz desafio com Deus. Ó, vou colocar a esponja aqui, se molhar em volta e não molhar na esponja, é o Senhor. Não, vou colocar a esponja aqui, se molhar só na esponja, não molhar em volta. Você já deve ter pego a referência. Mas tem pessoas que fazem exatamente isso,
tá? Tem pessoas que não aceitam a resposta de Deus, não a compreendem e fica ali, fica ali, fica ali. Então, o desafio que nós temos olhando para esse exemplo agora é, nós, assim como Pedro, nós podemos perguntar ao Senhor, não é errado, mas nós precisamos aceitar a resposta do Senhor. Se ele ficar em silêncio ficaremos. Se ele falar que não, é não. Se ele falar que sim, é sim. E nós sempre ficamos ali naquela negociata, querendo saber por quê, e os porquês de Deus. Romanos mesmo vai dizer que algo semelhante a quão insondáveis são os seus juízos, ó profundidade da riqueza, do conhecimento, né, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis são os seus caminhos. Então tem muitas coisas de Deus que nós não vamos entender. Então ele falou, ó, vou passar por esse caminho. Eu vou para esse lugar. Vocês não podem ir. Tudo bem perguntar. Mas aqui Pedro, por exemplo, ele fica ali questionando. Então não é uma posição que eu acho, tá? Uma posição que eu acho interessante para a pessoa ficar ali. Se Deus já deu a resposta, nós precisamos esperar o tempo de Deus. Agora, o que nós vemos aqui é que durante todo esse período, irmãos, todos ficaram basicamente em silêncio. Mas agora se levanta Pedro como um representante. Ele é aquela pessoa que vai falar, tá, mas para onde o senhor vai? E aí o Senhor responde para ele, falando que não poderia ir agora. Então o Senhor fala assim, Senhor, por que não podemos te seguir agora? Então veja, agora ele faz um segundo questionamento. Por quê? Primeiro ele pergunta para onde, agora ele pergunta por quê. E aí ele fala algo impensável, impensado, algo incalculado, e ele diz, eu darei minha vida por ti. E é isso basicamente que ele diz nos outros evangelhos, estou disposto a morrer por ti. E essa decisão aqui de Pedro de dizer isso, irmãos, é basicamente algo que ele não calculou, ele não pensou. E aí você deve pensar, mas Pedro foi imaturo. E aí eu vou te trazer a reflexão. Talvez no último domingo que você participou do culto, você fez inúmeras promessas para Deus. Diz, Deus, eu vou viver intensamente para o Senhor. Eu vou orar 3 vezes por dia. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Imagine qualquer coisa aí. É mais ou menos essa decisão de Pedro, de dizer, eu vou dar minha vida por ti. Então imagine que não é somente falha de Pedro fazer promessas para Deus sem calcular ou sem pensar. Dizer para Deus algo que não se pode cumprir. Porque Deus, irmãos, é quem nos conhece. E quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes você já fez isso? Durante o culto, durante o louvor, você fala, não, eu não quero mais nada da minha vida. Tudo que eu quero é só o Senhor. Então Deus, a partir de hoje eu prometo que eu vou fazer isso. Eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou visitar, eu vou na cadeia, eu vou nos hospitais. Dá na segunda-feira, o que acontece? Nada. Então o Senhor conhece o nosso coração. Então veja que Jesus no 38 ele vai responder dizendo, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí Marcos vai dizer, antes que o galo cante 2 ou 3 vezes me negará. Vai depender. Mas basicamente é, Pedro negou 3 vezes, tá? Vamos resumir. Aí tem gente que fica assim, mas Pedro negou 3 vezes, como é que foi? E o tempo? Irmãos, isso não importa. Eu sempre falo para as pessoas, isso não importa. A ordem das coisas não importa. Importa é que ele negou. O Senhor falou, você vai negar, e ele negou. E eu vou até te ajudar você a olhar para esses textos e parar de ficar achando pelo, né? Pelo em ovo, como se diz. Ou você ficar achando aí, coisas que não precisa se preocupar. É uma leitura sem... Vou te dar outro exemplo. Tem pessoas que falam que esse galo aqui era um guarda romano que parece que ele tocava uma trombeta um determinado horário da manhã. Então esse que é o galo. Porque naquela região, por exemplo, não se tinha galos, né? E aí tem gente que fica assim, mas eu descobri a verdade. Eu descobri tudo que eu precisava. Agora eu tive a revelação de Deus. Vamos imaginar que isso aqui não fosse galo e fosse, por exemplo, o nome que se dava para um anunciante romano lá, tá? Eu te pergunto, a mensagem que quer dizer é isso mesmo? Ou a mensagem que quer dizer é isso aqui? Responde, o que você acha? A mensagem quer dizer é a respeito do galo ou a respeito disso aqui? Me diga, você me negará 3 vezes. É sobre a negação de Pedro ou sobre o galo? Mas é um galo, uma ave,
aviária, né? É o galo que nós estamos acostumados a falar, ou é o galo aqui, por exemplo, o guarda romano, tá bom? E aí são essas questões, por exemplo, que, como eu falo, pode ser o guarda romano? Pode ser o galo? Pode. Mas dizem que pela cultura, não era comum se ter esse tipo de ave lá, tá bom? Mas, sabe o que isso vai mudar? Nada. Sabe por quê? Porque a mensagem está falando é disso aqui. Você me negará 3 vezes. E ele negou 3 vezes? Negou. Ah, e o galo cantou. O texto fala, o galo cantou. E aí, esse galo aqui, não importa se ele é galo eletrônico, não tinha naquela época, óbvio. Não importa se é o galo, se é o galo, nesse caso, romano, se é uma ave. Não importa. Nesse caso, a mensagem é: você vai me negar antes que amanheça. E aí a gente tem que parar com esse negócio, irmãos, de ficar nesses, sabe, esses detalhezinhos. Oh, eu descobri, agora eu tive a revelação de Deus. Sabe o que isso aqui vai mudar? Não muda muita coisa, não. Não muda, não, porque a mensagem está dizendo: ó, você vai me negar 3 vezes. A mensagem é essa, tá bom? É isso que nós precisamos pensar. Então veja, aqui finaliza Jesus dizendo aqui, segundo João, tá? Você me negará 3 vezes. E aí nós sabemos o decorrer da história que Pedro negou Jesus 3 vezes, tá bom? O que nós precisamos então tomar como aprendizado aqui, irmãos? Primeira coisa, vigiar naquilo que a gente fala, tá bom? Segunda coisa, qual que é a diferença da negação de Pedro e da negação de Judas? Qual que é a diferença? A negação ou a traição de Judas basicamente se dá pelo fato de Judas ele nunca ter sido convertido. Ele não se converteu, tá? Judas sempre teve o coração mau e Pedro ele tinha um coração convertido. Então Pedro nega, mas veja, ele tem um coração convertido a Deus. Ele se arrepende, obviamente, depois disso, mas ele também ficou mal, muito mal. E Judas, na verdade, nunca foi convertido, irmãos. Ele sempre foi ladrão, que a Bíblia vai dizer sempre foi ladrão. Ele andou com o Senhor, mas ele nunca foi convertido. E Pedro não, Pedro ele já andava com o Senhor e já tinha o coração mais voltado para o Senhor. Só que ele é aquela pessoa impetuosa, pessoa que falava sem pensar, e nesse caso ele falou e o Senhor logo falou: olha, você vai dar a vida por mim? Você vai me negar. E eu queria dizer só mais um detalhe para você: não foi só Pedro que negou. Todos os discípulos fugiram e negaram o Senhor, tá bom? Mas nós pegamos essas pessoas, aquele famoso ditado, pegamos para Cristo, né? Como exemplo, mas todos negaram, tá bom? Tomé negou, João, Tiago, todos eles deram um jeito ali de escapar na hora que apertou, tá bom? Mesmo que alguns aparecem ali aos pés da cruz, mas veja que no momento que apertou ali no Getsemane, eles dão um jeito de cada um dar um sumir, tá? Então é isso. Que Deus ele abençoe sua vida, que você tome como aprendizado isso e que o Senhor te cubra de graça durante esse dia. Até a próxima. Tchau, tchau.